Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Que bom que você está aqui. Daqui a pouco alguns amigos vão estar se conectando a nós, vou também mandar outros links. E eu quero então orar agradecendo a Deus nessa manhã por este dia, orar agradecendo a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. E em seguida, sem perda de tempo, nós vamos já convidar o nosso querido amigo Reverendo Davidson para iniciar então o estudo do dia de hoje. Ok? Vamos orar então, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esta quarta-feira, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Obrigado, Senhor, porque já vencemos a primeira quinzena do mês e agora já estamos indo para os finalmente. Como a tua boa mão foi conosco até o dia de hoje, pedimos que continue até o final do mês. Queremos apresentar, Senhor, o Reverendo Davis em tuas mãos, pedir ao Senhor que fale através dele com sabedoria, com autoridade, comunique as tuas verdades e que elas alcancem a nossa mente e o nosso coração. Pedimos a cada um dos amigos e irmãos que vão se conectar, que o Senhor possa entrar com providências naquilo que eles estão precisando e mais do que isso, que as tuas verdades que serão compartilhadas nessa manhã possamos aprender, compreender e colocar em prática de modo que o teu nome seja conhecido e glorificado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, vou chamar já o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Deixa eu colocar aqui, peraí. Bom dia, Reverendo Davidson. Tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Shalom a todos. Deus nos abençoe grandemente no dia de hoje, né? Shalom. Hoje, quarta-feira, nós vamos iniciar hoje o segundo versículo. Mas olha, já quero mais uma vez ressaltar. Se você ainda não adquiriu um dos livros que o nosso querido Reverendo Davidson publicou, não perca tempo, hein? Ele vai estar falando aí dos livros. Olha, esses primeiros minutos vão estar aí disponíveis para ele falar sobre os livros que ele teve a oportunidade de escrever. Vamos lá, Reverendo Davidson? Isso. Muito obrigado, pastor Aderson, por essa oportunidade aqui, ó. São livros que eu tenho trazido aqui para vocês, né? Sempre feito aqui a propaganda, porque, modéstia à parte, eu conheço o material que eu produzi, né? Que eu tenho produzido e oferecido aí ao longo de vários anos até, né? Por exemplo, esse aqui é um livro especial para pregadores da Palavra de Deus, tanto para você que deseja ser um dia, quanto para você que já é, né? Então, ó, A Semente é a Palavra é um livro sobre nova homilética. São 400 páginas tratando do sermão narrativo. Então, nesse livro aqui, A Semente é a Palavra, já na sua segunda edição ampliada, eu trabalho sobre técnicas de pregação com o sermão narrativo, usando técnica de teatro, técnica de cinema, até mesmo informações linguísticas, estudos linguísticos, de análise e teoria do discurso, tudo aplicado ao sermão oral, tá? Então, tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm ampliado muito o seu jeito de trabalhar, de pregar, usando esse material muito bom aqui, tá? Também quero apresentar para vocês aqui, ó, o livro Revelações Originais do Salmo 23. É o Salmo 23 inteiro comentado à luz da língua original em hebraico. Então, todos os segredos, todas as mensagens do Salmo 23, você vai entender de modo completo nesse livro aqui, ó. É só fazer contato
eu terei prazer em te enviar o livro, até com autógrafo, se você pedir, né? Eu mando com autógrafo já feito também. O irmão siamês desse aqui é o Salmo 91, não é? Proteção divina no curso da vida. É um comentário também exaustivo, palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 91, totalmente baseado na língua original em hebraico, tá? São 346 páginas do puro suco do conhecimento bíblico e você vai de fato conhecer o Salmo 91 como nunca conheceu antes, tá? Então fica aí a dica para você poder ter acesso a esses materiais de minha autoria. Joia, 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 joia. Então, sem demora, nós já vamos iniciar aí com o nosso estudo. Reverendo Davidson, fique à vontade, tá bom? Muito bem, obrigado, pastor Aderson. Já temos aqui a nossa tela, não é? Na nossa tela, a apostila gratuita para você. A apostila Segredos Revelados do Salmo 91, tá? Cuja base é esse meu último livro, né? O Salmo 91, que eu acabei de apresentar. E já estamos seguindo aqui nossa terceira aula, trabalhando aqui o versículo 2 do Salmo 91. Então, se você não pediu ainda a sua apostila em PDF, ela é de graça e você pode pedir ao pastor Aderson, tá bom? Ele vai enviar para você essa apostila gratuitamente, tá bom? Não perca o seu tempo, peça já a sua apostila, é de graça para você acompanhar nossas aulas aqui. Tá legal? Bom, então, como eu disse, estamos aqui no versículo 2 do Salmo 91. Deixa eu só ajeitar aqui a tela, isso aí, né? Então, você já tem aqui a letra um pouco maior, né? Estamos no versículo 2, trabalhamos o versículo 1 na aula passada. São 16 versículos no total. Estamos hoje aqui no versículo 2, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tá? Então, aqui, nós vimos que no primeiro versículo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, já trabalhamos aqui, né? Cada palavra, cada tópico, né? Apresentado aqui no versículo 1. E aqui você percebe que é aberto, né? É todo aquele que faz o quê? Que habita no esconderijo e a sombra do Onipotente descansará, né? Então, todo aquele que está na situação de aliança recebe as bênçãos de estar no esconderijo e a sombra do Onipotente. Essa aqui é a ideia da sombra protetora. Aqui no versículo 2, já é a quem se escondeu no esconderijo do Altíssimo que está dizendo. Ou seja, o que essa pessoa que está escondida no esconderijo do Altíssimo, o que ela pode dizer sobre o Deus em quem ela confia e em quem ela se refugiou, né? Então, aqui entra na primeira pessoa, o eu lírico, né, dessa poesia aqui no versículo 2 já começa a falar na primeira pessoa. Então, o que ele disse, né, sobre o Senhor? Tirei do Senhor. Ele está, então, trazendo uma qualificação, se é que podemos dizer que podemos qualificar a Deus, né? Mas aqui, do ponto de vista linguístico, ele está qualificando o Senhor, não é? E como é que ele o qualifica? Ele é o meu Deus, ele aqui é o Senhor, né? Se refere ao Senhor. Então, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, né? Um versículo muito bonito sobre como a gente deve entender o modo como Deus trata e cuida da gente, né? Vamos para a análise, então, cada termo desse aqui, como aparece no original em hebraico, né? Então, essa primeira frase, essa primeira sentença, direi do Senhor, né? Então, ó, Omar la Adonai, tá bom? A expressão Omar lá Yahvé, ou lá Adonai, né? Porque aqui é o tetragrama sagrado, né?
você parar para perceber aqui, ó, aqui é o tetragrama sagrado, onde eu marquei aqui. Então você tem Omar, quer dizer, direi, eu direi. Lá, essa palavra aqui, né, em hebraico, lá significa uma preposição, que traz essa ideia de movimento. Então, direi para o Senhor, para Yahvé, para Adonai, para Yahweh, não é? Como alguns também entendem, que pode ser a pronúncia do tetragrama sagrado. Então, direi de Adonai, ou direi para Adonai, tá bom? Veja só, né? Direi para Adonai, ou ao Senhor, e aqui o salmista declara a sua confiança em Deus e sua disposição de testemunhar sobre ele, tá? Porque, olha só, no versículo 1, esse indivíduo aqui, ele desejou, ele escolheu se abrigar e descansar à sombra do Onipotente. Então, é uma escolha de vida que a pessoa faz, de estar se abrigando. E tem, claro, como todo abrigo, no meio de uma tempestade, tem um preço a se pagar, entendeu? No caso aqui, o salmista aqui está dizendo que o prazer dele estar em se abrigar no Senhor. E o preço a se pagar é viver de acordo com o que o Senhor quer. Então, é estar se submetendo às regras de Deus. É mais ou menos como uma criança, um adolescente, né? Que ainda mora com os pais. Então, enquanto o indivíduo, né, o jovem, estiver morando com os pais, ele tem que seguir as regras dos pais. As regras que vigoram na casa dos pais. Né? Ele tem que seguir lá. Se ele sair, for morar sozinho ou se casar, aí entra as novas regras, o novo lar. Né? Se ele se casa, ele vai submeter às regras agora da esposa. Não é? É a esposa que vai mandar na casa lá. O marido só vai ficar pianinho lá com ela. Né? Mas, brincadeiras à parte, o marido vai combinar com a esposa como vai lidar com o novo lar. Né? E se o indivíduo for morar sozinho, aí ele que cria mesmo as regras da casa dele, porque é só ele que vai seguir. Né? Então, no caso aqui, quem se abriga no esconderijo do Altíssimo, ele vai testemunhar para outras pessoas e também pode até também ser um testemunho para o próprio Deus, né? Dizendo diretamente para o Senhor, ele vai dizer para o Senhor algumas coisas, tá? Mas ele está pagando o preço de estar no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, ele está se submetendo às regras, ao modo de Deus operar. E, claro, para quem serve ao Senhor, para quem ama o Senhor, isso é gratificante, não é pesado. Estar se submetendo às coisas de Deus não é uma coisa pesada, entendeu? Porque é de fato estar sob a proteção direta do próprio Deus, tá? Então, o versículo 1 já começa dizendo, e aqui é uma questão íntima também, né? Direi do Senhor, e essa expressão, Omar, lá Yahweh, ou lá Adonai, significa direi ao Senhor, tá? Declarando confiança em Deus e disposição de testemunhar sobre ele para quem quiser. E aqui vem uma coisa importante, né? Sobre essa palavra testemunhar. Quantas vezes nós temos esse desejo, temos esse ímpeto de testemunhar de Deus, do Deus que nos abrigou, do Deus que nos protege, nos protegeu. Quantas vezes temos testemunhado dele para outros e até mesmo para ele, dizendo palavras de amor, palavras de submissão ao Deus que nos protegeu. Né? A gente é muito pródigo em reclamar. A gente percebe uma situação qualquer, a gente fica irritado quando somos pegos desprotegidos em alguma situação, quando a gente fica muito. A gente realmente fica muito triste, muito irritado, quando a gente se sente vulnerável.
Mas a verdade é que quando estamos sob o abrigo do Altíssimo, a gente está, na verdade, gozando de uma proteção que só Deus pode dar. Então, é claro, todo o testemunho que eu dou para outras pessoas e também para o próprio Deus é sempre bem-vindo. Quando eu falo para outras pessoas do Deus que me protege, que me ama, que cuida de mim, isso ajuda, eu vou estar ajudando a outras pessoas a quererem o mesmo tipo de proteção, o mesmo tipo de guarda-chuva de Deus, né, no meio de uma tempestade. E quando eu testemunho de como eu amo ser protegido por Deus e amo servi-lo também, e estar submetido às suas próprias regras, às suas próprias leis, então eu fico realmente desejoso de falar isso para ele, para que esse meu relacionamento de amor com o Senhor cada vez mais vá aumentando, né? Bom, então direi do Senhor, e o que eu vou dizer para o Senhor, né? Vou dizer o quê? A primeira frase, ele é o meu Deus, tá? É uma palavra só em hebraico, Elohai, tá? Ele é o meu Deus, Elohai. Então, Elohai significa meu Deus, enfatizando o relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Porque ele é meu, entende? Ele é meu. Tem aqui uma relação de pertencimento, e essa relação é um pertencimento mútuo. Pertencimento mútuo, né? Ou seja, tanto eu pertenço a Deus, até porque eu escolhi estar sob o abrigo de Deus, então eu pertenço a Ele. Eu estou sendo completamente controlado pelo próprio Deus, né? Agora, Deus também pertence a mim. Lembra que tratamos disso no Salmo 23? No Salmo 23 falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, eu pertenço ao Senhor, já que eu sou ovelha dele, e ao mesmo tempo o Senhor também é meu, não é? Porque ele também está num relacionamento comigo. Então, é uma relação de pertencimento. Então, por isso que o salmista aqui, que está debaixo do abrigo de Deus, ele pode dizer, ele é o meu Deus. Não é o Deus de alguém distante, não é um relacionamento frio, distante, totalmente sem graça, não é? Mas é um relacionamento íntimo, real, visceral que eu tenho com Deus, entendeu? Então ele é o meu Deus. Ó, aqui é a ideia de posse, tá? Eu pertenço a ele e ele também pertence a mim. É um sentimento mútuo de posse, tá? Então ele é o meu Deus, enfatizando o relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, tá? Então aqui não há dúvidas de que há uma relação de confiança e de intimidade. E aqui, ó, tudo regado ao testemunho, tá bom? Testemunho do salmista para o próprio Deus, em primeira instância, e também testemunho para outras pessoas, tá legal? Então, essa é a primeira frase que o salmista dirá para o Senhor, não é? O Senhor, tu és o meu Deus. É a primeira frase, tá? Demonstrando esse relacionamento íntimo com o Senhor. Quantas vezes a gente diz para Deus isso? Ó, eu tenho prazer, Senhor, em ser o seu servo. Em quantas ocasiões a gente diz para Deus e realmente demonstra isso com atitudes, porque não é só dizer, né? É também demonstrar no dia a dia, colocar no dia a dia diante do Senhor a nossa situação, né? Então a gente precisa falar para Ele como que a gente se sente. Não é não que Deus não saiba. Claro que Deus sabe como que a gente se sente, porque Ele sonda corações, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas a questão aqui é, você precisa fortalecer o seu relacionamento com Ele a cada dia. Você também vai reforçar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus amigos, familiares, irmãos da igreja, quando você se comunica com eles. A comunicação é o momento do reforço do relacionamento. Por isso, a gente precisa ver bem como que vamos nos comunicar. Se eu me comunicar de modo truculento com a minha esposa, eu vou receber reações truculentas também.
aí eu vou ter a minha família aí sempre em pé de guerra. Então, eu preciso ver o modo como eu estou me comunicando. Da mesma forma que é com Deus, né? Eu preciso me comunicar com Deus não apenas pedindo coisas, como se Deus fosse um grande Papai Noel que, na época de Natal, dá presente para quem é bonzinho e dá carvão para quem é maldoso, né? Não é isso, não é essa a ideia. O meu relacionamento com Deus precisa ser reforçado. Como? No meu dia a dia, na prática de vida obediente ao que Deus manda eu fazer, e muito mais do que tudo isso. Eu preciso estar declarando também, além da minha prática, preciso declarar para Ele periodicamente que eu amo. Eu amo o Senhor e é um prazer para mim estar servindo a Ele. Entendeu? Então, direi do Senhor, direi para o Senhor, Ele é o meu Deus, tá bom? Demonstrando aqui esse carinho, esse desejo, essa intimidade de estar sempre com o Senhor, tá bom? Por isso que confiamos nele, né? Para as questões da vida, ele é que nos protege, é o abrigo dele que de fato protege cada um de nós. Então, direi do Senhor, ele é o meu Deus, tá legal? Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Além de ser o meu Deus, eu também estou declarando aqui, ó. O salmista declara que Deus é o meu refúgio, tá? A palavra refúgio aparece aqui também, uma palavra só, marci, tá vendo? Marci. Então, a palavra hebraica marci significa o meu refúgio, ou o meu abrigo seguro. Tá? Então, vimos no primeiro versículo que Deus tem um esconderijo secreto, é o esconderijo do Altíssimo, é o lugar secreto do Altíssimo. E agora, ó, esse meu refúgio, ele está presente aqui, está disponível a mim. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Perceba que sempre a chave aqui para a proteção é ter um relacionamento prévio com Deus, um relacionamento de qualidade. Não é um relacionamento distante, interesseiro, um relacionamento que eu só chego para ele quando preciso de bênçãos, quando estou desesperado, quando eu quero algum presente divino. Não é interesseiro, entendeu? Eu não estou de olho na herança de Deus para ficar com ela só para mim. Não é isso. Aqui eu preciso, o meu desejo sincero, a minha intimidade com o Senhor vai se revelar o modo como eu quero me relacionar com Ele, de modo aberto, sincero, direto, sem subterfúgios, entendeu? Sem nada que se interponha entre o meu relacionamento com o Senhor. Então, quando eu consigo fazer assim, quando eu já tenho um relacionamento com Ele, Ele se revela como o meu refúgio, tá? E a palavra aqui em hebraico, como eu já disse, é marci, tá legal? O meu abrigo seguro no meio da tempestade. Indica, então, a confiança do salmista na proteção e segurança que encontra em Deus. Eu separei aqui uma imagem ilustrativa, só para a gente ter uma ideia, né? Você está vendo aqui na tela a imagem de uma casa bonita, uma casa provavelmente de veraneio, de férias, mas ela está onde? Ela está em cima de uma montanha, né?
Tem mais montanhas aqui ao redor dela. E essa casa aqui, que é uma casa na Rússia, aparece, né? Aparentemente. Não está escrito em russo aqui. É talvez uma casa para alugar nas montanhas da Rússia, tá? Para você entender como é que fica, né? Tem aqui um outro aqui, ó, um hotel também, nas montanhas também, é outro lugar também bacana. Enfim, né? Essa é a ideia, você ter um abrigo inexpugnável no ambiente montanhoso. Tá bom? Essa é bem a ideia, né? De você ter esse tipo de abrigo no ambiente montanhoso. Então, por isso que você diz que ele é o seu refúgio. É um refúgio que você tem onde ninguém consegue alcançar. É o lugar secreto do Altíssimo. É o ambiente que você está totalmente protegido e, portanto, sob os cuidados do Altíssimo. E é como eu disse, o preço a pagar a isso, sobre essa proteção, né? O preço a pagar é a obediência. Você está obediente dentro do lar, do ambiente de proteção que o Altíssimo providenciou para a sua vida. Por isso que não é pesado para nenhum servo de Deus estar, de fato, submetido às leis de Deus. Pelo contrário, é bênção para a vida, né, do servo de Deus, por quê? Porque ele está gozando dessa proteção. Ele está gozando dessa bênção, né? Como esse abrigo na montanha, essa casa na montanha, onde tem difícil acesso a qualquer um que queira te atacar. Qualquer pessoa que queira te fazer algum mal, você está protegido por Deus. É a figura também da águia, né? Que faz o seu ninho nas montanhas também. E ali é proteção dos filhotes, da águia, da própria águia também, né? Então, é esse refúgio, é um lugar alto de refúgio, de proteção, de conforto. Você vai buscar conforto em Deus, você vai buscar o refúgio e o conforto das lutas da vida. Há situações em nossa vida que a gente enfrenta muitas lutas em diversas frentes de batalha, né? Você enfrenta, às vezes, batalha ao mesmo tempo, tá? Batalha com saúde, problema financeiro aqui no Brasil, isso é muito comum. Você enfrenta batalhas também na área familiar, na área emocional, na área pessoal, né? Também no emprego, enfim, né? Diversas frentes de batalha e a gente se cansa. Quando a gente luta, a gente se cansa, porque às vezes a batalha é muito ferrenha, muito acirrada. E como é que a gente vai aprender a descansar? Não é desistir. Você não vai desistir de lutar. Você não vai desistir do seu país, você não vai desistir da sua família, você não vai desistir do seu emprego, você não vai desistir fácil. Você vai lutar. Mas na hora da luta você acaba cansando. E quando você se cansa, você precisa aprender a não desistir, mas a parar, descansar um pouco e também depois continuar, voltar à carga, né? Voltar à luta. E aqui vem um princípio muito importante, que o texto aqui não fala diretamente, mas fala de modo indireto. Não é? Por que lá no Gênesis, né, quando Deus criou tudo, Deus criou o sábado. E como cristãos que somos, nós observamos o domingo também como o dia de adoração ao Senhor, o dia do Senhor, e para descanso também, né? Nós estamos na igreja servindo a Deus, tendo o foco, né, nas coisas de Deus e também o descanso semanal dos trabalhos que nós fazemos muito. A gente precisa parar semanalmente para descansar. Periodicamente a gente precisa fazer isso, porque ninguém é de ferro. Então você vai buscar uma fortaleza, uma casa dessa na montanha, se você tiver acesso. Você vai buscar um chalé, vai buscar um lugar para descansar, ou mesmo na sua casa. Se você não tem condições de fazer uma viagem, você descansa em casa, você tem um lazer com a família, vai para o parque, vai para uma praia. Se bem que ir para a praia hoje nem é tanto lazer assim, né? Nem tanto descanso assim. Mas, enfim, faça o que for melhor para você e para sua família, mas tire um tempo para descanso. O judeu que observa o Shabat, o sábado,
ele leva a sério isso. Por quê? Porque tem que ter um dia para lazer. Ninguém aguenta trabalhar igual uma máquina o tempo todo, sem nenhum tipo de descanso. Entendeu? É preciso descansar, tem que relaxar um pouco para você ter saúde mental, saúde física e voltar a trabalhar com desenvoltura, não é? E com bastante produção também. Então, ele é o seu Deus, você diz a ele, tá? Você testemunha ao próprio Deus que ele é o seu Deus, testemunha também para outros, né, que ele é o seu Deus. Você declara que ele é o seu refúgio, tá? Ele é o seu refúgio. E além de refúgio, onde você descansa, onde você fica tranquilo, fica zen, né, como o pessoal diz aí, você fica tranquilo, ele é o seu refúgio, por isso, porque você confia nele, né? Então você sabe que você está protegido, está tranquilo, porque você está com ele. Ele também se revela, né? Aqui o salmista está dizendo que o Senhor é a sua fortaleza. E aqui entra uma questão interessante da poesia hebraica, que são os paralelismos, tá? Ou seja, você dizer aqui, né, nesse tipo de paralelismo, é o paralelismo sintético, que é quando você diz a mesma coisa com palavras diferentes, tá? Mas você enfoca a mesma noção, a mesma ideia, apenas usando palavras um pouco diferentes. É o que ele faz aqui, quando ele fala em refúgio, e depois ele fala em fortaleza, tá? Então, olha só, minha fortaleza em hebraico é Umitsudati, tá? Umitsudati, tá legal? Aqui, isso aqui é um vav conjuntivo que a gente fala em hebraico, que é para dar a ideia de acrescentar mais uma informação, né? Então, diz que ele é o refúgio e a fortaleza também, tudo junto, tá? Tá juntando aqui, tá bom? Então, ó, Metsudá aqui, tá bom? Metsudá aqui se refere a essa fortaleza, a minha fortaleza, ó, elevada, tá vendo? É acima da montanha, por isso protegida, porque tem difícil acesso, tá? E é meu também, não é minha. Por quê? Porque pertence a mim. Eu estou completamente envolvido por essa fortaleza, protegido por ela. Então eu posso ter acesso a ela a qualquer momento, né? Aqui é questão de você ter acesso a essa fortaleza. Porque não adianta nada você conhecer uma fortaleza, mas na hora do perigo, na hora que você precisa, você não tiver acesso a ela. Ou você não tem a chave para abrir a porta, ou se for o caso de você ter acesso no sentido de subir a montanha, se você não consegue subir, você não está protegido, entendeu? Então a fortaleza ela é sua, por quê? Porque você tem acesso a ela. Deus deu acesso à fortaleza que ele preparou para você. Então a palavra Mitsudati significa minha fortaleza, ou minha fortaleza é elevada. Isso denota a confiança do salmista na força e proteção de Deus contra qualquer adversidade. Então você tem nele o seu refúgio, seu lugar de descanso, sua fortaleza plenamente protegida, porque fortaleza aqui lembra guerra, né? Fortaleza é um lugar preparado para uma situação de guerra, para que haja total proteção. Eu também separei aqui uma imagem, que eu quero mostrar para você sobre fortaleza. Essa aqui é a principal fortaleza em Israel, tá? Ainda hoje ela existe, claro, não funciona mais como fortaleza, porque ela é muito antiga, ela é do primeiro século, mas é uma fortaleza chamada Massada, tá? Você pode ver aqui nessa imagem o quanto ela é grande. Tem outras imagens aqui também, o acesso a ela, tá vendo aqui, com vários caminhos aqui nessa montanha. Ela foi incrustada completamente na rocha. A fortaleza de Massada foi construída por Herodes o Grande, tá? Aquele Herodes da Bíblia, né, do Novo Testamento. Então, no primeiro século, ele construiu essa fortaleza. De fato, o Herodes era um gênio nas construções, né? Era um péssimo rei lá do Império Romano em Israel, né? Foi horrível, foi terrível.
Mas, apesar disso, ele tinha uma genialidade nas construções arquitetônicas. E isso aqui permanece até hoje, ele é visitado até hoje, a Fortaleza de Massada. Aqui você tem outras imagens da fortaleza, em outro ângulo, tá vendo? Você consegue acesso a ela por alguns caminhos aqui. Aqui também, né? São algumas imagens, até se repetem aqui um pouco, né? Aqui tem um ângulo mais diferente também, de frente, né? Aparentemente. Você consegue chegar nessa fortaleza totalmente construída na rocha. Tá legal? Aqui não há espaço, portanto, a qualquer tipo de invasão, entendeu? Você tem completo acesso a ela. Então, o salmista diz que ele é a fortaleza. É nesse sentido, é um lugar para proteção na guerra. E por ser em um lugar alto, se o inimigo está tentando invadir, ele vindo por baixo, naturalmente, o vigia lá de cima, que está na torre de vigia, consegue perceber e atirar com flechas, atirar, ou no mínimo dar o sinal para a fortaleza, para os soldados se colocarem ali em disposição de proteção, para a proteção da própria fortaleza ou daquele campo ali, né, que a fortaleza está protegendo, tá? Então, a fortaleza é o Senhor, a nossa. Aqui o Salmo 91 trata de situações de guerra, você vai ver mais à frente, tá? Aqui o contexto também é de guerra. Então, o seu Deus, né, ele é seu, ele pertence a você, porque você tem acesso a ele, porque está em aliança com ele. Ele é o seu refúgio, lugar para descanso, e também abrigo no perigo, né, na hora do perigo. E fortalecendo aqui a mesma ideia, ele é o refúgio e fortaleza. É o mesmo paralelismo, o paralelismo sintético, mostrando a mesma ideia, só que com palavras diferentes, tá bom? Mas essa é a ideia de proteção do perigo, uma situação de guerra principalmente, tá? Então ele é a sua fortaleza. Qualquer adversidade que você estiver enfrentando, se você faz de Deus a sua fortaleza, você se protege, você está protegido, você está completamente seguro na presença de Deus, tá? Porque, como você já viu no versículo 1, ele é o Altíssimo. Ninguém consegue atingir o Altíssimo. Ninguém consegue atingir o Todo-Poderoso de Israel, entendeu? Então você está protegido por ele, ele é a sua fortaleza. Tá bom? Tanto nessa ideia do refúgio seguro numa montanha, uma casa numa montanha, quanto uma fortaleza mesmo, numa situação de guerra totalmente incrustada nas pedras, como você viu ali, as imagens da fortaleza de Massada, que existe há mais de 2.000 anos, uma construção feita pelo rei Herodes. Tá legal? Então, porque ele é o seu refúgio, lugar mais de descanso, né, de tranquilidade. E ele é a sua fortaleza no contexto de guerra, entendeu? Ele é a sua fortaleza total. Você vai confiar nele. A palavra em hebraico aqui é Eftar, tá bom? Eftar. Significa confiarei ou depositarei minha confiança. Por que você vai depositar a sua confiança em Deus? Porque você já o conhece em termos de aliança e já experimentou o refúgio e a fortaleza que ele providenciou para você. Você tem acesso ao refúgio e à fortaleza de Deus, porque você está em aliança com ele. Você sabe que nada te atinge, porque é Deus que te protege. Não é o governo que te protege. O governo não pode fazer nada por você. Por maior que seja o governo, por mais que você pague muitos impostos, e aqui no Brasil o que não falta é imposto para você engordar cada vez mais o governo, mas o governo pode muito pouco para te ajudar, para te abençoar. Aqui é Deus, é com Deus que você pode realmente contar, entendeu? Sua família também, seus amigos, pessoas que te amam, por mais ajudas que eles possam tentar te dar, essa ajuda, ela uma hora vai falhar, porque ela tem limite. Quando você faz de Deus o seu refúgio e fortaleza, não há limite para a sua proteção. Não há nenhum ponto cego em que o seu inimigo consiga subir e atingir. Muito pelo contrário.
o Senhor te protege de modo completo e total, tá? Então, você deve fazer de Deus a sua fortaleza. Então, você jamais será atingido. Então, por causa disso, você confia nele. A relação aqui é de inteira e total confiança. Você confia em Deus porque você sabe que, a não ser ele, ninguém pode te proteger de modo total, tá? É uma declaração, portanto, de confiança inabalável do salmista em Deus, como seu refúgio e também como a sua segurança, tá? Então, a confiança é a resposta natural ao refúgio e à fortaleza que Deus se revela e está disponível, né, para te abençoar, para te proteger, entendeu? Há situações da vida que a gente precisa somente de Deus. Quando a minha família falha, quando eu próprio falho, meus recursos, minha riqueza, o banco no Brasil aqui falha, quando o governo falha, e o governo sempre vai falhar contra você, pode guardar isso no seu coração, para com essa idolatria com o governo, ele não vai te proteger de verdade. Quem te protege é Deus, né? Você deve confiar em Deus. Ele que é o seu protetor fiel e intransponível, inexpugnável, tá? Então, neste versículo, o salmista reafirma a sua confiança em Deus como seu refúgio, fortaleza e fonte de proteção, tá? Ele declara a sua disposição de confiar inteiramente em Deus em todas as circunstâncias da vida. Todas, tá bom? Não é apenas no momento de dificuldade, mas até nas circunstâncias boas, tranquilas, de lazer, Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza. Refúgio para descansar, fortaleza para se proteger na hora da guerra. Tá bom? Muito bem. Pastor Aderson, agora a palavra é sua. Deixa eu tirar aqui. Parar a tela. Pronto. A palavra é sua para esse momento agora. Bom dia, queridos irmãos. Quero dar bom dia a Zuleida Vidal, que está aí conosco, a Zilmar Guimarães também, bom dia, a Rosilane Melo, a Ilma Guimarães também está conosco, bom dia. Tem mais gente aí conosco, mas não dá para perceber agora, né? Algumas pessoas deram uma passada por aqui. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar. Nós estamos aí, nesse momento, abrindo para perguntas, né? Inclusive, vou colocar aqui, né, alguns comentários que foram feitos. A irmã Zuleida, ela fala que Deus te contemple com sabedoria e a nós nos dê entendimento. É de suma importância compreender e entender as verdades das Escrituras, até mesmo para poder depois compartilhar com mais assertividade, com mais confiança. A nossa querida irmã Zilmar Guimarães dá bom dia, a Rosilane Melo, ela falou a respeito das fotos, essas fotos contemplam aí no livro, então se você não tem o livro, minha sugestão, minha orientação é adquirir o livro, muito bom, é uma delícia. A irmã Zuleida volta também a falar que aula sensacional quanto aprendizado. É verdade, né? Irmã Zuleida, deixa eu falar uma coisa aqui. Como diz antigamente no quadro Escolhendo o Professor Raimundo, né? Caiu um lenço. Quem não está participando está deixando de ganhar, está deixando de aprender, né? Eu quero então te convidar, não somente a irmã Zuleida, mas as demais irmãs e demais amigos, para poder compartilhar com outras pessoas, porque realmente, olha só o dia de hoje eu estava aqui fazendo aqui as minhas anotações, eu ando sempre com um bloquinho, né? Embora tenha um livro, tenha lido o livro, estou lendo o livro, melhor dizendo, embora tenha lá aquela apostila que ele colocou, mas é sempre bom quando a gente ouve, né? Porque tem algumas coisas que não estão ali. E aí a fala, ela nos permite isso. E eu tenho uma série de coisas, eu tenho uma série de questões aqui que eu acho de suma importância, né? O reverendo Davidson falando que todo esse sentimento, essa certeza, melhor dizendo, de confiança, de segurança, essa certeza de que Deus é o refúgio, ela parte de um princípio. E que princípio é esse? Um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento íntimo com Deus.
o relacionamento de obediência. Um detalhe, e olha só que interessante, né? Muitas das vezes a gente se vê pessoas só falando sobre essas questões, relacionamento pessoal, relacionamento de obediência, mas tem um detalhe aqui que eu não sei se os irmãos perceberam, tanto no livro quanto aqui, que o pastor Reverendo Davidson colocou, relacionamento de amor. Irmãos, quando o Reverendo Davidson falou isso, eu fiquei pensando, né? Quantas vezes ao longo desse mês eu parei para dizer para o Senhor, eu o amo, eu parei para adorá-lo, eu parei para engrandecê-lo, eu parei para, né, exaltar o seu santo nome. Fala aí, Reverendo Davidson, eu estou falando demais já, a aula é sua. Ah, ok, isso, a aula é nossa, né? A gente precisa, assim, né, sempre declarar para Deus o quanto nós o amamos, né? E você faz isso de várias maneiras, né? Você faz isso com louvores, cantando, você faz isso também orando, falando diretamente com Deus em oração, e no dia a dia também, né? Você também declara o seu amor a Ele com a sua prática de vida, né? Lendo a palavra, vivendo em santidade perante Ele, levando a sério o seu relacionamento com Deus, né? Porque quando você leva o seu relacionamento com Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, você está também passando uma mensagem para Ele, né? Você está dizendo, ó, o Senhor não é tão importante assim na minha vida, o refúgio e a fortaleza que o Senhor providenciou para mim não é suficiente. Então eu quero uma casa de veraneio, eu quero riquezas, né? Então, nada disso completa a gente, na verdade. O que realmente é o suficiente para nós, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, é a gente confiar no Senhor e saber que Ele está na direção e protege a gente, né, em cada situação da vida. Então, declara o seu amor para Deus em oração, louvor e na prática de vida, e você vai estar, então, ampliando o seu relacionamento com o Senhor. Amém. Que importante, quão importante é, né, esse detalhe, né? A Rosilane Mello coloca aí um comentário, vamos ver, ler, né? No livro, o pastor comenta que devemos orar todos os dias contra a insegurança e os casos em nossas vidas, é verdade, né? Eu me lembro, guardadas as proporções da minha fala, é óbvio, aquele pai cujo filho ele é acorrentado pelo inimigo e tal, tal, e aí Jesus está diante dele e tal, pede o que quer e tal, aí Jesus pergunta ao pai, ele diz ao pai, é preciso ter fé, você tem fé? Aí o que que o pai responde? Duas respostas ali que me chamam a atenção. O pai primeiro diz que tem fé, e depois ele diz, Senhor, me ajuda nas minhas, a ideia que eu tive ali assim, na ausência, né, quando a minha fé oscila. É verdade, nós estamos sujeitos a essas inseguranças e para isso precisamos estar sempre louvando. Fala, Reverendo Davidson, enquanto isso eu vou colocar mais Isso. um comentário. Tem até uma ilustração que eu lembrei agora, que é muito interessante, né? Um garotinho, certa ocasião, ele estava brincando com o seu brinquedo novo, que ele ganhou de Natal, aí o brinquedo caiu lá para trás do sofá, mas um garotinho de 2, 3 anos de idade, aí não tinha força para empurrar o sofá. Mas ele queria pegar o presente. Então ele começou a chorar, coisa e tal, aí o seu pai foi ali na frente e perguntou para ele, ué, o que que houve? Ah, o brinquedo caiu ali atrás do sofá, eu não consigo pegar, eu não tenho força para empurrar. Aí o pai perguntou, ué, mas você está usando toda a força que está à sua disposição? Aí ele, eu fiz, eu empurrei, mas não consigo, eu não tenho força. Não, você não usou toda a força que está à sua disposição. Então o pai empurrou com a força dele, né? Empurrou o sofá, entregou o brinquedo para o garoto e falou, tá vendo? Você não tinha me pedido ainda para empurrar o sofá. Você não usou toda a força que você tem à sua disposição. A mesma coisa é a gente, né? Quando a gente reconhece Deus como nossa fortaleza, nosso refúgio, a gente encontra uma força além da nossa para suportar os nossos problemas. Então, às vezes, a gente quer resolver os problemas usando nossos próprios recursos, nossa própria força que é limitada, e a gente vai se frustrar com isso, porque a gente não consegue muita coisa.
Agora, quando colocamos Deus, a força de Deus em perspectiva, Ele se revelando o nosso refúgio, a nossa fortaleza, então conseguimos o que sequer imaginávamos que podíamos alcançar. Então, na hora da sua luta, da sua dificuldade, na hora do desespero até no seu coração, conte com a força de Deus, porque a força dele é maior do que a sua própria força. Verdade. Vamos ver. Gostei, gostei. Já até anotei aqui, ó. Muito bom, Zé. Muito boa essa analogia. A nossa irmã Zilmar Guimarães, lendo o livro, com a explicação do autor e a orientação do Espírito Santo, torna a compreensão da leitura bem mais clara. Minha irmã, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Isso que a irmã está falando é algo assim, mais do que sensacional. Eu vou usar uma expressão muito forte, poderoso. Porque é muito bom quando a gente para, né, para ler um livro, quando a gente para receber uma orientação, mas uma boa orientação, né? Porque aí vem casando, eu chamo de casamentos, né? Um bom livro mais uma boa orientação, o Espírito Santo só vai, eu vou usar uma expressão, né, descortinando na nossa compreensão, né, tornando mais claro. Isso é de suma importância. Mais uma vez, eu faço aí duas sugestões. Sugestão número 1, indica o livro do Reverendo Davidson para outras pessoas. Ele não está pedindo, tá? Ele não está pedindo. Isso eu estou fazendo de forma espontânea, né? E indica também a nossa página para que as pessoas possam também ter acesso, né, a esse estudo maravilhoso. Não somente esse, é só olhar para trás e ver os estudos que o Reverendo Davidson conduziu aqui. Foram estudos sensacionais, inclusive para mim, que eu pude rever alguns dos meus posicionamentos. E aí a nossa irmã Rosilene fala verdade, né? Com certeza, diz aí a Zuleida, com certeza, irmã Gilmar também diz, olha, isso aí é uma verdade. Realmente, é muito bom, muito bom. Queridos, estamos chegando ao final, mas antes eu quero saber se algum irmão, alguma irmã quer fazer alguma pergunta ao reverendo Davidson, né? Alguns já tiveram a oportunidade de conhecer o reverendo Davidson pessoalmente, né? Então, se você quiser, as suas perguntas, os seus comentários aqui na nossa página é de muita importância, porque nos ajuda a agregar relevância, né, ao conteúdo. Daqui a pouco esse conteúdo vai para o YouTube, lá para o canal do próprio Reverendo Davidson, que eu também te convido a dar um pulinho lá, a navegar. Tem muito estudo bacana, muitos cursos lá que você também pode fazer, tá bom? Quando será a próxima aula? É a pergunta da Zuleida. Muito boa sua pergunta, irmã Zuleida. Deixa eu colocar para vocês. Funciona da seguinte maneira. Toda quarta-feira nós temos um encontro às 7 horas da manhã com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, tá? Toda quarta-feira, às 7 horas da manhã. Quando se trata de feriado, tem um feriado na quarta-feira. Aí nós não temos a aula, tá? Porque a gente entende que é o dia de descanso. Inclusive, o reverendo Davidson falou sobre isso hoje, né? Essa questão do descanso. Ele também é um homem de Deus, filho de Deus, assim como eu, então nós precisamos descansar, curtir a nossa família. Fora isso, toda quarta-feira nós temos encontro, a não ser quando acontece aquelas questões que fogem do nosso controle, às vezes um compromisso que não poderia ser desmarcado, tá? Que surgiu ali no momento. Tudo bem? Às terças e às quintas-feiras, nós estamos fazendo uma outra live. Que live é essa? É Amanhã com Deus. É o momento em que a gente compartilha os nossos pedidos de orações, é o momento que a gente faz uma devocional, já estamos caminhando para o encerramento do devocional no livro de Eclesiastes, e é o momento que a gente intercede e louva a Deus, ok? Terças e quintas-feiras. Não vamos mais fazer as sextas-feiras nesse momento, tá bom? Então, essas daí são as respostas com base na pergunta da nossa irmã Zuleida. Temos aqui outras pessoas, né? A Áurea Santos, muito bom dia, pastor Anderson, né? Ela está aqui agradecendo o carinho, já chegou em São Paulo.
Aqui a nossa irmã Zilmar, a Igreja Congregacional de Vista Alegre teve o prazer de ter a presença do pastor Davidson, autor desses livros aqui conosco. Olha, minha irmã, eu vou te pedir um favor. Me ajuda em oração para ver se a gente consegue trazer também o reverendo Davidson aqui no solo capixaba, né? Vai ser muito bem-vindo, né? E a Aura, muito bom dia, reverendo Davidson, um grande abraço. Amém. Queridos, nós vamos então caminhar para o final. O reverendo Davidson vai fazer suas considerações finais. Também vai falar mais um pouquinho sobre os livros, né? Que ele está aí, que Deus deu a ele a sabedoria para poder escrever, né? E compartilhar conosco. Tá bom? A Zilmar também, bom dia a todos e aos pastores e familiares, saudades da Cris. A Cris está numa pegada, está numa batida, sabe por quê? É aniversário da igreja. Então, no aniversário da igreja, ela me dá muito suporte. Eu louvo a Deus pela esposa que ele me deu. E aí, eu tenho feito as lives de manhã com Deus sozinho. Eu tenho, né, aqui de manhã eu conto com a presença do reverendo Davidson, mas amanhã com Deus. Por quê? Porque ela precisa descansar, tá bom? Ore por ela, ore por nós também. Aqui é pertinho do pastor, é verdade, é verdade. Reverendo Davidson, é contigo, meu querido. Amém, querido. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, né? Só recapitulando aqui os livros, ó. A Semente é a Palavra, livro para pregadores, e focando no sermão narrativo, tá? Técnicas de narração adaptadas e aplicadas ao sermão oral. Uma bênção para quem deseja pregar a palavra, tá bom? Um livro muito bom, com 400 páginas, muito material e muita dica valiosa, prática também, para fazer, né, todo tipo de trabalho na pregação. Aqui os nossos irmãos siameses, não é? Aqui, ó, revelações originais do Salmo 23, o Salmo 23 inteiro comentado, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico. Não é? Você vai compreender o Salmo 23 como nunca antes na sua vida. E o Salmo 91, que é o nosso foco nessa série de aulas, proteção divina no curso da vida, o Salmo 91 totalmente comentado também, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da palavra hebraica. 346 páginas, um livro muito bem ilustrado, muito bem comentado, é talvez o melhor comentário em língua portuguesa feito por um brasileiro aqui em nosso mercado, né? Então, quero convidar você a conhecer essas obras e também ser abençoado. É só fazer um contato comigo e eu terei prazer em te enviar. Tá legal? Muito bem, vamos fazer a oração então e assim encerrarmos a nossa live de hoje. Pai, nós te exaltamos por esse dia, te exaltamos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, pela segurança e fortaleza que o Senhor tem se revelado a nós, tem disponibilizado a nós todos os recursos para a nossa vida e também para a nossa segurança. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus e nós o amamos, nós o servimos por amor, nós o servimos por gratidão, por tudo que o Senhor é e tem feito também na nossa vida. Pedimos a tua bênção renovada também, que a tua graça sempre seja renovada por nós. Assim pedimos a ti, clamamos a ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então a nossa manhã com Deus, o nosso estudo, né? Os segredos do Salmo 91. Retornaremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã. Queridos, amanhã eu não devo fazer a nossa live, tá? Amanhã eu não devo fazer a nossa live. Estou resolvendo algumas questões aqui com relação à igreja, então eu não devo fazer. Mas aí qualquer coisa, se eu fizer, eu mando lá o link para os amados irmãos, tá bom? Tenham todos um bom dia. Reverendo Davidson, muitíssimo obrigado. A tua presença sempre nos conforta, nos impulsiona a viver as verdades do Evangelho, como Amém. o Senhor tem orientado e descortinado através da sua palavra, através do amado amigo e irmão, enquanto esclarecedor. Tá bom?
Shalom a todos. Tenham um bom dia. Shalom. Shalom.